Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje estamos aqui para mais uma aula, né? Nossa aula de matemática, onde hoje a gente irá estudar sobre juros simples. Vocês já viram aí em outra aula com a professora Francimelli, né? Sobre acréscimo, decréscimo e lucros, né? Numa situação financeira, em alguns problemas financeiros, né? E hoje a gente vai dar continuidade a essa parte da matemática financeira. Onde, veja só, nessa nossa aula hoje a gente vai estudar juros simples. Mas sabemos nós que existem no sistema financeiro, existem dois tipos de juro, que é o juro simples e o juro composto. Porém, na nossa aula hoje a gente vai estudar apenas o juro simples. Na próxima aula iremos para o juro composto, ok? Então vamos ver lá, o que é um juro simples? Então olhando aqui para essa imagem, né, vocês vão ver o que? A palavra juro, né, ela está relacionada, ou seja, associada a rendimentos de um capital. Ou seja, quando a gente aplica algum dinheiro num banco, né, ou quando a gente pega emprestado ao banco, e muitas das vezes a gente pega esse dinheiro e vai pagar uma taxa a mais por aquele valor que a gente está tomando emprestado, ou então que a gente empresta, né? Esse valor que a gente paga a mais, ele é chamado de juros. E esse juro ele pode ser, que nem já foi dito, simples ou pode ser composto. Quando a gente pega esse juro, esse valor emprestado, nas situações que a gente faz isso, a gente geralmente vai pagar uma taxa, que é uma porcentagem financeira que a gente vai pagar por aquele valor por um determinado tempo. Esse tempo pode ser em anos, pode ser em meses, em dias, né? E assim por diante. Mas vamos ver o seguinte, ó. E quando a gente junta o dinheiro que nós tomamos emprestado com o valor que a gente vai pagar de juro, nós temos aí então um montante. Mas como é que a gente faz para calcular o juro? Para calcularmos o juro, a gente vai pegar, ó, o capital, que é o valor que está sendo pego, a quantidade que vai sair, que estará sendo emprestada, tá? Vezes a taxa que é o que? A porcentagem do capital, vai ser a porcentagem o qual a gente vai pagar por aquele valor. E o tempo, que é a duração que o empréstimo vai passar. Quando a gente vai fazer um financiamento, a gente geralmente vai dizer quanto tempo eu quero para realizar o pagamento daquela dívida, tá ok? Aí, resumindo de forma mais simplificada, temos aí a fórmula de calcularmos o juro. Qual é a fórmula de calcularmos o juro? J, como já foi visto ali anteriormente, é o valor pago a mais, é o que você vai pagar a mais. Né? O C, veja que nós temos aqui 4 variáveis, né? 4 incógnitas, onde o J representa o juro. O C vai representar aqui o quantidade emprestada ou então aplicada, tá certo? A letra I, que representa a porcentagem paga pelo empréstimo, conforme eu já falei. E o T, de acordo com essa fórmula, ele representa a duração do empréstimo, né? Que esse tempo eu já falei que ele pode vir de várias maneiras, de várias formas diferentes. Como também a taxa. A taxa pode ser ao mês, pode ser ao ano, ao semestre. Lembrando bem também que a taxa e o tempo, eles têm que estarem no mesmo período. Se um está em tempo, se por exemplo a taxa está ao mês, o tempo também terá que estar ao mês, ok? E aí a gente vai agora praticarmos um pouquinho, né? Vamos para a prática, onde aqui nós vamos ter uma situação problema. Vejam se dá para vocês verem direitinho. E onde diz o seguinte, ó, retirei 10 mil reais de empréstimo no banco por um prazo de 3 meses, a uma taxa mensal de 6%. Quanto paguei de juro? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é retirarmos os dados que tem no problema. O que é que quer saber primeiro? Ó? Quanto paguei de juro? Então, eu quero saber qual é o valor da incógnita J. Aí eu vejo se tem as outras 3 variáveis. O capital tem? O capital é o valor que está sendo pego emprestado, que é de quanto? 10 mil reais.
qual é a taxa, que a letrinha I representa a taxa. Veja que a taxa está aqui, ó, que é de 6%, ó, ao mês, é a taxa mensal. Então a gente abrevia assim, ó, AM, ao mês. E o tempo, que é de quantos meses? 3 meses. Então a gente vai e coloca aqui também, 3 meses. Veja que nós retiramos os dados, então agora a gente vai pegarmos a forma do juro simples, que é CI T. CI vezes C vezes I vezes T. Gente, lá na fórmula anterior eu não tinha colocado 100, mas aqui eu vou colocar para nos ajudar a resolvermos essa situação, tá ok? Porque aqui a taxa, se nós não botarmos o 100, nós vamos ter que convertê-la para números decimais. E aí é melhor colocarmos o 100, ok, gente? Então vamos lá. J, que é o valor que eu quero saber nesse problema, né? É igual, quem é o capital? 10 mil. Vezes, quem é a taxa? 6. Quem é o tempo? 3. Sob 100. E agora é só resolvermos a multiplicação e depois dividirmos por 100. Mas vejam só, como eu tenho aqui em cima valores que tem também zeros, eu posso, nesse caso, cortar 2 zeros daqui com 2 zeros em cima, tá? Aí agora eu vou só multiplicar o que restou. 100 vezes 6 vezes 3. 100 vezes 6 dá 600, né? Vezes 3 dá 1.800 reais. Isso é o que vai ser pago de juro. Mas vejam só, gente, aqui nesse problema não é a situação, não é o que eu vou fazer agora, tá? Mas se eu tivesse perguntado assim, quanto é que eu vou pagar no final desse empréstimo? Então o que eu ia querer descobrir era o montante. Quem é o montante? É a soma do capital mais o juro. Que aí seria quem, ó? Veja que isso aqui não está nesse problema, eu apenas estou colocando, porque na atividade terá questões desse tipo. Onde vai ser J, que é igual a 10 mil mais 1.800, que vai ser igual a 11.800 reais. Seria o valor total do empréstimo ao fim de toda essa transação.